Desde os primórdios da filosofia, o ser humano busca compreender a ligação entre aquilo que pensa e a forma como enxerga o mundo. Os estoicos, talvez mais do que qualquer outra escola, compreenderam que não são os fatos em si que determinam nossa experiência de vida, mas o modo como interpretamos e reagimos a esses fatos. É essa interpretação, esse filtro mental, que podemos chamar de mindset, a mentalidade ou disposição interior com a qual atravessamos a existência. Para o estoico, a mente é como a lente de uma câmera. Se a lente estiver suja, trincada ou mal ajustada, a imagem será distorcida, desfocada ou até mesmo turva. Mas se a lente for limpa, ajustada com clareza e firmeza, a realidade se mostrará com maior nitidez. É exatamente assim que funciona o mindset. Ele não muda o que acontece fora de nós, mas molda radicalmente como percebemos e vivemos cada situação. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a vida é a interpretação que fazemos das coisas. Essa frase simples contém uma profundidade gigantesca. Pensemos, duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade, a mesma perda, o mesmo desafio. Uma delas se desespera, enxerga apenas tragédia e ruína. A outra encontra sentido, aceita a realidade e segue adiante com serenidade. O que mudou? Não foi a realidade externa, mas o modo como cada uma a interpretou. Essa diferença de postura mental é a essência do que estamos chamando de mindset. Não se trata de uma palavra moderna aplicada ao sucesso pessoal, mas de uma verdade atemporal. Aquilo que você cultiva em sua mente define a qualidade da sua experiência, a intensidade do seu sofrimento e até mesmo o grau de liberdade que você desfruta. O estoicismo, ao longo dos séculos, ensinou que a mente pode ser treinada como um atleta treina o corpo. Ninguém nasce pronto para enfrentar as intempéries da vida com serenidade. Pelo contrário, a mente humana é naturalmente agitada, impulsiva, reativa. Tendemos a reclamar, resistir, nos revoltar. Por isso os estoicos criaram práticas constantes, verdadeiros exercícios espirituais, para domar essa tendência. Um dos princípios centrais dessa prática é a distinção entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Essa ideia, repetida por Epicteto, funciona como um alicerce para a construção de um mindset estoico. Imagine a quantidade de energia desperdiçada diariamente tentando controlar pessoas, eventos, circunstâncias ou resultados que simplesmente não estão ao nosso alcance. Esse esforço gera frustração, raiva, ressentimento. Quando compreendemos que a única coisa realmente nossa é a maneira como pensamos e respondemos, ocorre uma mudança libertadora. Esse é o primeiro passo para entender como o mindset define a realidade. Ao assumir que a mente é o campo mais importante de cultivo, deixamos de lutar contra aquilo que não controlamos e passamos a direcionar nossa energia para o que está ao nosso alcance. Essa mudança de foco transforma a vida porque nos coloca em harmonia com a realidade em vez de em constante conflito com ela. Um exemplo pode ilustrar isso de maneira simples. Imagine que uma tempestade caia sobre uma cidade. Um homem olha pela janela e lamenta: "Meu dia está arruinado, não posso sair, nada dará certo." Outro homem, diante da mesma tempestade, respira fundo e pensa: "Não posso mudar o tempo, mas posso usar esse dia para ler, refletir, escrever, descansar." A tempestade é a mesma, mas a realidade vivida por cada um deles é completamente diferente. Por quê? Porque a realidade é filtrada pelo mindset. Essa perspectiva nos convida a olhar para a nossa própria vida e perceber quantas vezes sofremos não pelas coisas em si, mas pelo significado que damos a elas. Quantas vezes nos aprisionamos em narrativas de injustiça, azar, má sorte, quando na verdade poderíamos simplesmente aceitar os fatos como são e escolher a melhor resposta possível. O sofrimento, nesse sentido, é muitas vezes uma construção mental, um resultado do mindset que alimentamos. No entanto, não basta apenas compreender isso de maneira intelectual.
O estoicismo é uma filosofia de prática, e não de mera teoria. A pergunta que surge é: como cultivar um mindset capaz de nos libertar do sofrimento inútil e nos aproximar da paz interior? A resposta dos estoicos passa por exercícios constantes de reflexão, disciplina e autoconhecimento. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, lembrando-se de que deveria agir com justiça, paciência, humildade. Ele sabia que sem esse treino, sua mente facilmente seria tomada pelo orgulho ou pela irritação. Epicteto ensinava seus alunos a ensaiar mentalmente os desafios que poderiam encontrar no dia, para que não fossem pegos de surpresa pelas dificuldades. Sêneca, por sua vez, recomendava imaginar a perda de tudo aquilo que temos como forma de fortalecer o espírito contra os golpes do destino. Essas práticas moldam um mindset resiliente que não nega a realidade, mas aprende a dialogar com ela. E aqui está o ponto central. O mindset estoico não cria uma realidade ilusória. Não é um otimismo cego ou uma fantasia reconfortante. Pelo contrário, ele nos convida a olhar a realidade como ela é, dura, imperfeita, incontrolável. E ainda assim, encontrar serenidade dentro dela. É importante ressaltar essa diferença, porque em nossa era moderna, a palavra mindset muitas vezes é associada a discursos superficiais de motivação, que prometem que basta pensar positivo para que tudo dê certo. O estoicismo rejeita essa ingenuidade. Ele não promete que as coisas externas se curvarão à sua vontade se você acreditar com força suficiente. O que ele ensina é algo mais poderoso, que você pode se tornar inabalável diante do que a vida trouxer, porque o seu modo de enxergar e responder estará enraizado em princípios sólidos. Quando compreendemos isso, o mundo se transforma. As dificuldades continuam existindo, mas deixam de ser monstros que nos devoram. Passam a ser testes, exercícios, oportunidades de praticar virtude. O mesmo evento que antes era motivo de desespero, torna-se campo de treino para a paciência, para a coragem, para a sabedoria. Isso não elimina a dor, mas a torna suportável e até significativa. A relação entre mindset e realidade também pode ser vista na forma como lidamos com o tempo. Quem vive preso ao passado, remoendo erros e injustiças, constrói uma realidade marcada por amargura. Quem vive projetando ansiosamente o futuro, com medo de tudo o que pode dar errado, cria uma realidade de ansiedade e angústia. O estoico, por outro lado, cultiva um mindset que o ancora no presente, porque compreende que apenas o momento atual está verdadeiramente em suas mãos. Essa consciência muda o modo como você se levanta pela manhã, como enfrenta os pequenos desafios do cotidiano, como lida com as pessoas ao redor. Se sua mentalidade está alinhada com a aceitação do que não pode controlar e com a responsabilidade pelo que pode, cada dia se torna mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não se deixa mais escravizar por eles. Um dos maiores paradoxos da vida é que, quando mudamos nossa mente, o mundo parece mudar junto. Isso acontece porque nossa percepção é a porta de entrada para toda experiência. Alguém com uma mentalidade de vítima enxerga em cada acontecimento uma nova prova de que a vida é injusta. Já alguém com uma mentalidade estoica, ao enfrentar o mesmo acontecimento, enxerga nele uma chance de fortalecer o caráter. O evento é o mesmo, mas a realidade vivida é completamente distinta. Essa ideia nos leva a uma reflexão mais profunda. A realidade, tal como a experimentamos, é inseparável da mente que a interpreta. Não existe dor sem a mente que sente. Não existe perda sem a mente que avalia. Não existe felicidade sem a mente que reconhece. A mente, portanto, não é apenas um instrumento, mas o palco onde toda a vida acontece. Cuidar do mindset é cuidar da própria realidade. Concluímos esta primeira parte percebendo que a chave para dominar a mente e encontrar paz não está em mudar o mundo externo, mas em refinar continuamente a maneira como pensamos, interpretamos e respondemos ao mundo.
Essa é a essência do mindset estoico. Um compromisso diário com a clareza, a serenidade e a liberdade interior. Quando falamos que o mindset define a realidade, não queremos dizer que a mente cria os fatos, mas sim que ela molda a experiência que temos deles. Essa é uma das distinções mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosas do estoicismo. Os estoicos sempre deixaram claro que as coisas externas estão além do nosso controle. O frio, a doença, a perda, a morte, o julgamento dos outros, o acaso do destino, tudo isso escapa das nossas mãos. Mas o que nunca pode nos ser tirado é a liberdade de escolher como reagimos, como interpretamos, como damos sentido ao que acontece. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas em si, mas pelas opiniões que formam sobre elas. Essa afirmação, que já apareceu de maneira breve na primeira parte, merece ser agora aprofundada. Se você se machuca, a dor é inevitável. Mas o sofrimento, a revolta, a sensação de injustiça, tudo isso depende da interpretação mental que você atribui ao acontecimento. A dor é física, o sofrimento é mental. E enquanto não temos pleno domínio sobre o corpo, temos sempre a possibilidade de treinar o espírito. É aqui que entra a força do mindset. Uma mente desgovernada multiplica o sofrimento, cria fantasmas onde não existem, vê catástrofes em simples desafios. Uma mente treinada, por outro lado, aprende a não amplificar a dor, a não acrescentar ao fato o peso de narrativas inúteis. Essa distinção entre fato e interpretação é o primeiro passo para compreender a imensa liberdade interior que o estoicismo oferece. Mas não basta entender isso de forma teórica, é preciso trazer para a vida prática. Imagine alguém que perde o emprego. O fato é claro, a pessoa não tem mais aquela fonte de renda. Esse acontecimento é doloroso, gera insegurança e até medo do futuro. Uma mente desgovernada, porém, começa a dizer a si mesma: sou um fracasso, nunca mais vou encontrar outra oportunidade. Isso é uma injustiça contra mim. Minha vida acabou. Esse conjunto de pensamentos não faz parte do fato em si, mas da interpretação mental. São eles que ampliam a dor e a transformam em desespero. Agora imagine a mesma situação diante de uma mente treinada. A perda do emprego continua sendo dolorosa, mas a interpretação muda. Eu não controlo o que os outros decidem, mas controlo como vou reagir. Esta é uma oportunidade para me reinventar, para buscar novos caminhos, para crescer. Não sou definido por um cargo, mas pela minha capacidade de me adaptar. Nesse caso, a realidade vivida é completamente diferente. O fato é idêntico, mas a experiência subjetiva, moldada pelo mindset, altera a forma como a pessoa enfrenta a situação. O que o estoicismo nos ensina é que não precisamos ser escravos das primeiras impressões da mente. Todos, diante de uma dificuldade, tendemos a sentir medo, tristeza, raiva. Isso é humano, mas o estoico aprende a questionar esses impulsos. Este pensamento é útil? Ele me aproxima da serenidade ou me lança na angústia? Este julgamento está em harmonia com a razão ou é apenas fruto da minha impulsividade? Esse diálogo interior, repetido todos os dias, vai moldando um mindset mais equilibrado, mais sábio, mais livre. E aqui, entramos numa dimensão ainda mais profunda. A realidade não é apenas aquilo que acontece fora, mas também aquilo que você cultiva dentro. Se a mente está sempre alimentando ressentimentos, preocupações, comparações, a vida se torna um campo de batalha constante. Mas se a mente é treinada para reconhecer a brevidade da vida, a impermanência das coisas, a beleza do momento presente, então a realidade se enche de serenidade. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes passamos noites em claro, imaginando problemas que nunca aconteceram? Quantas vezes gastamos energia nos defendendo de inimigos que só existem em nossa mente? Essa antecipação ansiosa cria uma realidade de angústia contínua.
mesmo quando nada de grave de fato ocorreu. Aqui vemos como o mindset tem o poder de aprisionar ou libertar. O treinamento estoico, portanto, é um treinamento da percepção. É aprender a olhar para os fatos sem acrescentar a eles um peso desnecessário. É aprender a distinguir entre o que é inevitável e o que é fruto da nossa interpretação. É cultivar uma mente que enxerga a vida de maneira mais clara, menos distorcida, mais alinhada com a natureza das coisas. Um dos exercícios recomendados pelos estoicos é a chamada premeditação dos males, premeditatio malorum. Consiste em imaginar antecipadamente as possíveis dificuldades do dia, atrasos, contratempos, doenças, até mesmo a morte. À primeira vista, isso parece um exercício pessimista, mas o objetivo não é viver assustado, e sim preparar a mente para que, quando esses acontecimentos surgirem, não sejam recebidos com desespero. Quem ensaia mentalmente os desafios os enfrenta com mais serenidade, porque já não é surpreendido. Esse exercício molda o mindset para aceitar a realidade em vez de resistir a ela. Outro ponto fundamental é o cultivo da gratidão. Os estoicos não viam a gratidão como um sentimento doce ou superficial, mas como uma prática profunda de reconhecimento. Em vez de focar apenas no que falta ou no que deu errado, o estoico treinava a mente para perceber o que já estava presente, o que já era suficiente. Essa prática altera radicalmente a realidade, porque desloca o foco da escassez para a abundância. Um mindset grato enxerga a riqueza onde outros só veem pobreza, encontra beleza no simples, percebe a vida como um presente em vez de uma dívida. Quando passamos a viver dessa maneira, a realidade se torna menos hostil. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente aprendeu a conviver com eles sem se revoltar. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Não a fuga da realidade, mas a transformação da experiência que temos dela. Há também outro aspecto. A mente molda não apenas como percebemos o mundo, mas também como agimos nele. Nossas decisões, nossas palavras, nossos relacionamentos são profundamente influenciados pelo mindset que carregamos. Alguém que se enxerga como vítima age de modo resignado, espera pouco de si mesmo, reproduz padrões de fraqueza. Alguém que cultiva a mentalidade estoica age com coragem, com responsabilidade, com clareza. A realidade externa, inevitavelmente, passa a refletir essa postura interna. Pensemos, por exemplo, em Marco Aurélio, que governava um império em meio a guerras, pestes e conspirações. Ele poderia ter sido consumido pelo medo ou pelo desespero. No entanto, ao escrever suas meditações, revela que se lembrava diariamente de que não podia controlar o destino, mas podia controlar sua postura. Esse mindset o manteve firme, justo e sereno diante de responsabilidades gigantescas. O império não deixou de enfrentar crises, mas sua realidade interior permaneceu sólida. E não precisamos ser imperadores para aplicar o mesmo princípio. Cada um de nós enfrenta pequenas batalhas diárias. O trânsito caótico, a crítica injusta, a doença inesperada, o erro próprio. Nosso mindset determina se essas situações serão tormentos insuportáveis ou oportunidades de fortalecimento. Não é exagero dizer que, em grande medida, nossa felicidade depende dessa escolha interior. Outro ponto que merece atenção é a relação entre mindset e virtude. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não vem de bens materiais ou de circunstâncias externas, mas do cultivo das virtudes: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ora, o mindset é justamente o solo onde essas virtudes florescem. Uma mente confusa dificilmente agirá com justiça. Uma mente dominada pelo medo não terá coragem. Uma mente entregue aos excessos não conhecerá a temperança. Somente uma mente treinada, disciplinada, pode sustentar as virtudes de maneira consistente. Por isso, o treino estoico é tão exigente. Não basta entender intelectualmente que a mente define a realidade. É preciso se exercitar todos os dias, questionar as próprias reações,
cultivar pensamentos alinhados com a razão, lembrar-se da brevidade da vida, aceitar a impermanência das coisas. Esse esforço constante não é um peso, mas uma libertação. Pois quanto mais disciplinada se torna a mente, mais leve se torna a realidade. A metáfora do arqueiro, usada pelos estoicos, também é útil aqui. O arqueiro pode treinar sua habilidade, mirar com precisão, soltar a flecha com firmeza. Mas uma vez que a flecha parte do arco, ele não controla mais o vento, a distância, o alvo. O que está em seu poder é apenas o ato de preparar e disparar. Assim é a vida. Controlamos nossas ações e intenções, mas não os resultados. O mindset define se viveremos frustrados com o que não controlamos ou serenos por termos feito nossa parte. Essa consciência, quando verdadeiramente incorporada, muda tudo. O fracasso deixa de ser destruidor, porque sabemos que ele não define quem somos. A crítica deixa de ser paralisante, porque compreendemos que a opinião alheia não está em nosso domínio. A perda deixa de ser o fim, porque aceitamos que tudo é transitório. Essa mudança não é apenas intelectual, mas existencial. Ela redefine a realidade em que vivemos. O mais fascinante é perceber que o estoicismo não pede que você mude o mundo para ser feliz. Ele pede apenas que você mude sua relação com o mundo. Isso é ao mesmo tempo desafiador e libertador. Desafiador porque exige disciplina, vigilância, autodomínio. Libertador porque coloca a chave da felicidade em suas próprias mãos, e não nas mãos do acaso ou das circunstâncias externas. Assim, cultivar um mindset estoico é como aprender a navegar em mares tempestuosos. Você não controla os ventos nem as ondas, mas pode ajustar as velas e o leme. Uma mente treinada não transforma o oceano em calmaria, mas transforma você em um navegante capaz de atravessar a tempestade com firmeza. A realidade permanece imprevisível, mas sua experiência dela se torna profundamente diferente. Quando olhamos para o mundo, muitas vezes acreditamos estar vendo a realidade tal como ela é. Porém, a filosofia estoica insiste em nos lembrar que o que vemos é sempre mediado pela mente. O olhar nunca é neutro. Ele é moldado por crenças, expectativas, memórias, medos e esperanças. Duas pessoas podem estar diante da mesma cena, mas viver experiências internas completamente distintas. A realidade, nesse sentido, não é apenas o que acontece fora, mas aquilo que interpretamos, aquilo que sentimos e a maneira como escolhemos reagir. É por isso que Marco Aurélio dizia em suas meditações que a vida é a cor da nossa imaginação. Se a mente se ocupa com pensamentos escuros, a vida se torna um peso. Se a mente cultiva clareza, virtude e aceitação, a vida se torna mais leve, mesmo em meio a adversidades. Não significa ignorar os fatos ou se refugiar em ilusões, mas aprender a enxergá-los sob a luz da razão. A forma como percebemos os acontecimentos depende diretamente do mindset que carregamos. Se cultivamos um olhar de vítima, tudo nos parece injusto e cruel. Se cultivamos um olhar de aprendiz, cada situação, por mais dura que seja, torna-se uma oportunidade de crescimento. O mesmo fato pode esmagar ou fortalecer, dependendo do olhar. É nesse ponto que o estoicismo revela sua força, ao nos treinar para interpretar a realidade de modo a preservar nossa serenidade e fortalecer nossa virtude. Mas como na prática, o mindset molda a realidade. Voltemos ao exemplo de Epicteto, que nasceu escravo, sofreu limitações físicas e, ainda assim, se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade. Para muitos, uma vida assim seria insuportável, mas para ele, essas circunstâncias foram o cenário de um exercício filosófico contínuo. Sua mente não estava presa às correntes do corpo ou às ordens de um senhor. Ela permanecia livre, porque ele sabia que o verdadeiro domínio está no interior. Ao adotar esse mindset, a realidade da escravidão não se transformou em paraíso, mas deixou de ser uma prisão para sua alma.
O mesmo princípio pode ser aplicado hoje em nossas lutas cotidianas. Quantas vezes nos vemos paralisados por situações que parecem injustas? Quantas vezes sentimos que o destino nos nega o que desejamos? O estoico nos lembra que, enquanto lutamos contra o que não depende de nós, desperdiçamos nossa energia. Mas quando mudamos o mindset, reconhecendo que a vida não nos deve nada, que o universo não é pessoalmente hostil nem pessoalmente favorável, aprendemos a agir sobre o que está ao nosso alcance e aceitar o restante com dignidade. Esse é o ponto central. A realidade não é um inimigo nem um aliado. Ela simplesmente é. O que a transforma em um fardo ou em um campo de crescimento é a forma como a interpretamos. A mente humana tem a capacidade de embelezar ou de envenenar a experiência. É como se carregássemos um filtro invisível, através do qual tudo passa antes de chegar à consciência. Se o filtro está manchado por ressentimento, medo ou apego, o mundo parece hostil. Se o filtro é cultivado com serenidade, desapego e gratidão, o mesmo mundo se revela suportável e até belo. A disciplina estoica consiste em polir esse filtro diariamente. Isso exige autovigilância. Quantas vezes, sem perceber, deixamos que pensamentos tóxicos se instalem? Quantas vezes repetimos internamente narrativas de fracasso, de injustiça, de impotência? Esses pensamentos, quando não questionados, moldam uma realidade amarga. E muitas vezes, não é a realidade objetiva que nos machuca, mas a insistência em carregar essas histórias internas. Sêneca alertava que o ser humano sofre mais pela antecipação do que pelo presente. Imagine alguém que teme constantemente ficar doente. Mesmo estando saudável, vive como se já estivesse doente. Sua realidade é moldada pelo medo. Por outro lado, uma pessoa que aceita a possibilidade da doença e decide viver plenamente cada dia, experimenta uma realidade mais ampla, mais viva, ainda que o destino a surpreenda com enfermidades. O que diferencia não é o corpo, mas a mente. O mindset também define nossa relação com o tempo. Muitos vivem presos ao passado, remoendo culpas ou ressentimentos. Outros vivem projetados no futuro, ansiosos pelo que pode acontecer. Ambos negligenciam o único momento que realmente existe, o agora. O estoicismo insiste que a vida se dá sempre no presente. Quando o mindset é treinado para valorizar o momento atual, a realidade se torna mais concreta, mais vivida, mais plena. Não se trata de negar a memória nem a previsão, mas de não permitir que elas se tornem prisões. Aqui, o exercício da memento mori, lembrar-se da morte, se torna essencial. Para muitos, pensar na morte é mórbido, mas para o estoico, é justamente essa lembrança que dá sabor à vida. Quando você traz à consciência a brevidade da existência, sua realidade muda. O que antes parecia banal ganha importância. Uma conversa simples com um amigo se torna preciosa. Um pôr do sol se torna uma obra única. Esse mindset, de consciência da mortalidade, não tira a alegria da vida. Ao contrário, intensifica-a. Outro aspecto fundamental é como o mindset define nosso relacionamento com os outros. Uma mente impaciente interpreta os erros alheios como ofensas pessoais. Uma mente estoica, ao contrário, entende que todos estão sujeitos às mesmas limitações humanas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, logo ao acordar, que durante o dia encontraria pessoas ingratas, agressivas, desonestas. Mas em vez de se irritar, ele se preparava para aceitá-las, sabendo que agiam assim por ignorância, não por malícia pessoal. Essa preparação mental alterava a forma como vivia cada encontro. Ele não se deixava dominar pela raiva, porque seu mindset já estava ajustado. Quantos conflitos poderiam ser evitados se adotássemos essa postura? A realidade das relações humanas é complexa, cheia de choques e mal-entendidos. Mas o mindset pode transformar essas situações em oportunidades de paciência, de compaixão, de autodomínio.
Em vez de reagir com violência, aprendemos a responder com serenidade. Não porque sejamos ingênuos, mas porque sabemos que nos ferir interiormente é muito mais grave do que ser ferido externamente. O estoicismo também nos ensina a perceber que nosso mindset influencia não apenas nossa experiência interior, mas também nosso impacto no mundo. Uma mente calma transmite calma. Uma mente em pânico espalha pânico. Nossa realidade interior, inevitavelmente, transborda e colore a realidade coletiva. Por isso, cultivar um mindset estoico não é apenas uma prática individual, mas um serviço ao mundo. Cada pessoa que vive com serenidade se torna um ponto de equilíbrio em meio ao caos. É curioso notar como a ciência contemporânea, especialmente na psicologia, tem redescoberto aquilo que os estoicos já sabiam. Conceitos modernos como resiliência, reestruturação cognitiva, atenção plena, não são senão novas roupagens para os exercícios que Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio praticavam. Isso mostra que o poder do mindset não é apenas uma metáfora filosófica, mas uma realidade comprovada. A forma como pensamos altera nosso cérebro, nosso corpo, nossas relações. A realidade externa pode ser a mesma, mas a experiência subjetiva é radicalmente diferente. No fundo, o que o estoicismo nos oferece é a possibilidade de recuperar a soberania sobre nós mesmos. Num mundo em que tudo é instável, em que o futuro é incerto e em que o acaso pode nos surpreender a qualquer instante, a única fortaleza que permanece é a mente treinada. Essa fortaleza não nos torna insensíveis, mas resilientes. Não nos afasta da vida, mas nos aproxima dela com mais consciência. Portanto, dizer que o mindset define a realidade é reconhecer que a experiência humana não é passiva. Não somos apenas vítimas do destino. Somos coautores da vida, na medida em que escolhemos como interpretamos e como reagimos. Essa liberdade interior, por mais pequena que pareça, é gigantesca em seus efeitos, pois dela depende nossa paz, nossa coragem, nossa capacidade de amar e de agir com justiça. O caminho não é fácil. Requer vigilância constante, exercícios diários, paciência com os próprios erros. Mas cada passo nesse caminho nos aproxima de uma vida mais plena. Não porque eliminamos os problemas, mas porque deixamos de ser dominados por eles. Essa é a verdadeira transformação, não uma mudança mágica da realidade externa, mas uma mudança profunda na forma como a realidade é vivida. E assim, pouco a pouco, vamos compreendendo a grande verdade estoica, que a mente é o lugar onde a liberdade nasce, onde a virtude floresce e onde a realidade ganha sentido. A mente é o verdadeiro campo de batalha da vida. Nada do que enfrentamos no mundo exterior se compara à intensidade das lutas que travamos dentro de nós mesmos. Quando os estoicos insistiam que a felicidade depende do julgamento interno, não estavam oferecendo um consolo ilusório, mas apontando para a raiz da experiência humana. Todas as alegrias, todos os sofrimentos, todos os medos e todas as esperanças passam primeiro pelo crivo da mente. O mundo em si é neutro. É nossa interpretação que o torna favorável ou hostil. Marco Aurélio, ao escrever suas reflexões pessoais, lembrava que não era o acontecimento em si que perturbava, mas a avaliação que se fazia dele. Essa percepção, aparentemente simples, contém um poder transformador. Imagine um insulto, palavras lançadas ao vento, sons que se dissipam no ar. O insulto em si não tem peso real. O que o torna doloroso é a interpretação de que fomos desrespeitados, diminuídos, feridos. Da mesma forma, uma perda financeira pode arruinar alguém que mede seu valor apenas pela riqueza acumulada, mas pode fortalecer aquele que vê na perda apenas a oportunidade de praticar a resiliência e o desapego. O mesmo evento, real e concreto, gera experiências totalmente diferentes, moldadas pelo mindset de cada indivíduo.
É curioso como nossa cultura atual reforça constantemente o contrário. Somos ensinados a acreditar que nossa felicidade depende de fatores externos, do sucesso profissional, da aprovação social, da estabilidade financeira, do amor correspondido. E embora todos esses elementos possam trazer conforto ou prazer, nenhum deles é estável. Nenhum está completamente sob nosso controle. O mindset estoico rompe com essa ilusão, chamando-nos a olhar para dentro, a perceber que a verdadeira fonte de serenidade não está nas circunstâncias, mas na forma como as interpretamos e reagimos a elas. Essa mudança de olhar é radical. Em vez de esperar que o mundo se ajuste aos nossos desejos, aprendemos a ajustar nossa mente ao mundo. Não significa passividade, mas sabedoria. O estoico não deixa de agir para transformar o que pode ser mudado. Pelo contrário, age com mais clareza, porque não desperdiça energia com aquilo que está além de seu alcance. Ele sabe distinguir o que depende de si e o que não depende. Essa distinção, aparentemente óbvia, é a chave da liberdade. No fundo, a mente humana é como um espelho. Se o espelho está manchado, distorce tudo o que reflete. Se o espelho está limpo, mostra a realidade como ela é. O treino estoico consiste em polir esse espelho constantemente, retirando as manchas do medo, do ressentimento, da vaidade e do apego. Não é uma tarefa que se conclua de uma vez por todas. Todos os dias novos desafios surgem, novas emoções nos assaltam, novas tentações de distorcer a realidade aparecem. Mas cada vez que nos lembramos da prática, que voltamos à clareza, que aceitamos o mundo como ele é, sem nos deixar escravizar por ele, o espelho se torna mais transparente. Um exemplo poderoso está na forma como lidamos com o sofrimento. A dor física ou emocional é inevitável na vida humana. Porém, o sofrimento é, em grande medida, uma construção mental. Quando resistimos à dor, quando a aumentamos com pensamentos de injustiça ou de desespero, o sofrimento se multiplica. Mas quando adotamos um mindset estoico, a dor se torna apenas um fato, uma experiência limitada, que pode ser enfrentada com coragem. Não negamos a sensação, mas a vivemos sem acrescentar camadas de angústia desnecessária. Sêneca dizia que não sofremos apenas pelo que nos atinge, mas também pelo que tememos que nos atinja. Esse medo constante, essa antecipação da dor, é uma das maiores prisões mentais. O mindset estoico rompe essas correntes, lembrando-nos de que a maioria dos males que tememos nunca acontecerá e que, se acontecerem, serão suportáveis com a força da razão. Assim, aprendemos a viver mais leves, sem carregar nos ombros o peso de 1000 futuros que talvez nunca se realizem. O mindset também define a maneira como encaramos a prosperidade. Muitos acreditam que só poderão ser felizes quando alcançarem determinado patamar de riqueza, de poder ou de reconhecimento. Mas os estoicos nos alertam para o perigo desse pensamento. Se condicionamos nossa paz a algo externo, entregamos nossa liberdade nas mãos do acaso. A verdadeira prosperidade para eles é viver de acordo com a virtude, com a razão e com a natureza. Nesse sentido, até mesmo um imperador, como Marco Aurélio, precisava lembrar-se de que sua posição não era um privilégio absoluto, mas uma responsabilidade. E um escravo, como Epicteto, podia ser mais livre do que muitos homens ricos, justamente porque não se deixava escravizar por desejos vãos. Essa inversão de valores nos convida a repensar toda a forma como vivemos. Quantos de nossos esforços, de nossas preocupações e de nossos sacrifícios diários estão voltados para coisas que não dependem inteiramente de nós? Buscamos reconhecimento, buscamos poder, buscamos acumular bens, mas raramente dedicamos a mesma energia para cultivar a serenidade interior. E, no entanto, é esse cultivo que determina, no fim das contas, a qualidade de nossa vida. Quando entendemos isso, começamos a perceber que cada momento, cada desafio, é uma oportunidade de treino,
O insulto é a chance de praticar a paciência. A perda é a chance de praticar o desapego. O medo é a chance de praticar a coragem. O fracasso é a chance de praticar a resiliência. A vida, sob o olhar estoico, não é um campo de injustiças aleatórias, mas uma escola constante. E, como em toda escola, o que aprendemos depende de nossa disposição mental. Outro aspecto profundo está na relação entre mindset e liberdade. Muitas pessoas acreditam ser livres porque podem escolher o que consumir, onde morar, o que vestir. Mas, para os estoicos, a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas não ser escravo dos próprios desejos. O mindset de quem vive em função de satisfazer vontades imediatas é, na verdade, um mindset aprisionado. A mente se torna refém de cada impulso, de cada carência, de cada desejo não realizado. Já a mente treinada na virtude é livre, porque não depende de nada externo para se sentir plena. Essa visão é dura, porque vai contra a lógica do mundo moderno, que alimenta continuamente novos desejos. Mas justamente por isso, ela é libertadora. Quando aprendemos a viver com menos, a desejar menos, descobrimos que temos mais. A realidade, que antes parecia escassa, se revela abundante. O mesmo mundo, o mesmo cotidiano, adquire outra tonalidade, simplesmente porque o filtro mental mudou. E aqui chegamos a uma verdade que pode parecer desconcertante. Não é o mundo que precisa mudar para que sejamos felizes, mas nós. Essa afirmação pode soar injusta para quem sofre, mas na perspectiva estoica, é o único caminho possível. Não podemos controlar o universo, mas podemos controlar nossa interpretação. E essa é a maior das forças humanas. É interessante perceber como essa ideia encontra ressonância em tradições filosóficas e espirituais diversas. O budismo, por exemplo, também ensina que o sofrimento nasce do apego e da ignorância. O cristianismo primitivo, em sua dimensão mais espiritual, fala da paz que excede todo o entendimento, que não depende de circunstâncias externas. A psicologia moderna, por sua vez, mostra como nossos padrões de pensamento moldam nossas emoções e comportamentos. Tudo converge para a mesma constatação. A mente é o lugar onde a realidade é construída. Mas não basta compreender isso intelectualmente. É preciso viver essa verdade no cotidiano. E viver significa praticar. Significa, por exemplo, começar o dia lembrando-se, como fazia Marco Aurélio, de que encontrará dificuldades, pessoas ingratas, dores e imprevistos. Essa lembrança não é pessimismo, mas preparação. Ao preparar a mente, ajustamos o filtro. O que poderia ser visto como uma surpresa negativa se torna apenas parte da vida. Significa também cultivar momentos de silêncio e reflexão, para observar os próprios pensamentos. Quantas vezes reagimos no automático, sem perceber como nossa mente interpreta as situações? Ao criar pausas conscientes, conseguimos enxergar os julgamentos antes que se transformem em emoções descontroladas. Essa observação é o primeiro passo para transformar o mindset. E significa ainda exercitar a gratidão, não como um sentimentalismo vazio, mas como um reconhecimento racional daquilo que já temos. Quando focamos apenas no que falta, a realidade se torna sempre insuficiente. Quando reconhecemos o que existe, a realidade se torna mais ampla, mais generosa. O mesmo copo de água pode ser visto como quase vazio ou quase cheio. A diferença está no olhar. No fundo, o que os estoicos nos convidam a fazer é assumir a responsabilidade por nossa experiência. Não podemos terceirizar a paz interior. Não podemos esperar que o mundo se alinhe a nossos desejos para só então viver bem. Precisamos escolher viver bem agora, com o que temos, onde estamos, da forma como a vida se apresenta. Esse é o desafio. E também a liberdade. Quando entendemos que o mindset define a realidade, deixamos de ser vítimas do acaso
e nos tornamos protagonistas de nossa própria vida. Isso não significa negar a dor, mas dar a ela um sentido. Não significa ignorar a injustiça, mas agir com coragem e sabedoria diante dela. Não significa eliminar os medos, mas aprender a caminhar apesar deles. É nesse ponto que o estoicismo se torna não apenas uma filosofia, mas uma arte de viver. E talvez essa seja a maior lição: que o mundo exterior pode ser incerto, mas o mundo interior pode ser firme. Que a realidade pode ser dura, mas o mindset pode torná-la suportável. Que a vida pode nos trazer perdas, mas a mente pode transformá-las em aprendizado. O poder que temos é silencioso, invisível, mas absoluto. É o poder de escolher como enxergar, como reagir, como viver. Há uma força invisível que molda todas as experiências humanas, a interpretação que a mente dá aos fatos. Podemos viver os mesmos eventos, passar pelas mesmas circunstâncias, e ainda assim duas pessoas terão vidas completamente diferentes dependendo da forma como olham para aquilo que lhes acontece. É como se cada um carregasse não apenas uma lente diante dos olhos, mas uma lente diante da própria alma. Essa lente é o mindset, o conjunto de crenças, valores e modos de perceber o mundo que determinam não apenas nossas emoções, mas também nossas escolhas, nossa coragem e até mesmo nossa capacidade de amar. O estoicismo compreendeu essa verdade em profundidade. Marco Aurélio, que carregava sobre os ombros o peso de governar o império mais poderoso da época, sabia que o trono não lhe dava imunidade contra a dor, a solidão ou a incerteza. Epicteto, que havia nascido escravo, entendia que a liberdade não dependia de correntes visíveis, mas da mente que sabe se manter íntegra diante da adversidade. Sêneca, cercado de riqueza e influência, lembrava-se continuamente de que nada disso era estável, de que tudo poderia ruir em um instante, e que somente a disciplina do pensamento poderia garantir serenidade em meio ao caos. Esses homens viveram realidades completamente diferentes, mas todos chegaram à mesma conclusão: a realidade objetiva é apenas uma parte da vida. A outra, ainda mais determinante, é a realidade construída dentro da mente. Um império inteiro não pode proteger alguém de si mesmo. Da mesma forma, a pobreza mais extrema não é capaz de aprisionar um espírito que compreendeu o poder do próprio pensamento. Se olharmos para a vida cotidiana, percebemos como essa verdade continua atual. Pense em duas pessoas que enfrentam a mesma crise econômica. A primeira mergulha em desespero, sente-se derrotada, começa a ver o mundo como injusto e cruel. A segunda, embora sofra, encara a crise como um desafio, um momento de adaptação, talvez até uma oportunidade de se reinventar. O que distingue essas duas experiências não é a realidade externa. A crise é a mesma, mas o modo como a mente interpreta a situação. O mindset não apenas colore a realidade, mas literalmente a recria. Os estoicos nos ensinam que a raiz da perturbação está na confusão entre o que está sob nosso controle e o que não está. Quando acreditamos poder controlar o incontrolável, vivemos em constante frustração. Quando aceitamos o que não pode ser mudado e voltamos nossas forças para aquilo que depende de nós, descobrimos um poder silencioso e estável. Esse ajuste mental não muda o mundo, mas muda completamente a experiência que temos dele. Por isso, cultivar um mindset estoico é, antes de tudo, um exercício de liberdade. A liberdade não é apenas fazer escolhas externas, é, principalmente, escolher a forma como reagimos internamente ao que nos acontece. O estoico é livre porque não é escravo dos acontecimentos, nem escravo das próprias paixões. Ele pode perder bens, status, relacionamentos, mas não perde a si mesmo. Essa independência interior é o que os antigos chamavam de autarquia, a suficiência de quem encontra em si mesmo os fundamentos da vida. Mas, para que essa liberdade seja real, é preciso prática. A mente, como qualquer músculo,
precisa de treino. Não basta compreender intelectualmente que a realidade depende da interpretação. É preciso reforçar essa verdade todos os dias, até que se torne um hábito, quase uma segunda natureza. Marco Aurélio escrevia para si mesmo justamente com esse propósito: recordar-se, ainda e sempre, de que não deveria se deixar levar pelas ilusões do poder, nem pelo medo da perda. Sêneca dedicava longas cartas a lembrar seus amigos de que a morte não era um inimigo, mas uma parte inevitável da existência. Epicteto ensinava seus discípulos a imaginar as perdas antes que acontecessem, para que o desapego se tornasse natural. Esse treinamento mental é um caminho de libertação. E a libertação mais importante é a libertação do medo. O medo é a emoção que mais escraviza, porque projeta na mente horrores que talvez nunca cheguem a acontecer. Quantos dias da vida são consumidos pela angústia do que pode vir a ser? Quantas oportunidades são perdidas porque o medo nos convence de que não somos capazes? O estoico combate o medo lembrando-se de duas verdades simples. Primeiro, que a maioria das coisas que teme jamais se concretizará. Segundo, que se concretizarem, a razão e a coragem o tornarão capaz de suportá-las. Essa certeza devolve a força e torna a vida mais leve. Outro inimigo silencioso é o desejo desmedido. Vivemos numa era que exalta o consumo, que nos ensina a buscar sempre mais, a nunca estar satisfeitos. Mas o desejo constante gera não apenas frustração, mas também dependência. Ficamos presos à ilusão de que só seremos felizes quando conseguirmos aquilo que ainda falta. O mindset estoico rompe essa corrente, ensinando-nos a valorizar o suficiente. Quando reconhecemos que já temos o que precisamos para viver bem, tornamo-nos imunes à manipulação externa. Descobrimos então que a verdadeira abundância não é ter muito, mas precisar de pouco. Essa mudança de perspectiva também transforma a maneira como enfrentamos o tempo. Muitos vivem presos ao passado, carregando ressentimentos ou arrependimentos que não podem mais ser alterados. Outros vivem ansiosos pelo futuro, projetando sua felicidade em um amanhã que talvez nunca chegue. O mindset estoico nos chama de volta ao presente, lembrando-nos de que este instante é o único realmente disponível. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Só podemos agir aqui e agora. E se agirmos com virtude, este momento será suficiente. Mas talvez a lição mais desafiadora do estoicismo esteja na relação com a morte. Todas as culturas tentaram, de alguma forma, afastar o pensamento da mortalidade. Mas os estoicos a encaravam de frente. Para eles, meditar sobre a morte não era um exercício mórbido, mas um caminho para viver melhor. Quando lembramos que somos mortais, que cada dia pode ser o último, passamos a valorizar mais intensamente o presente. Deixamos de adiar a vida para um futuro indefinido. Passamos a cultivar relações mais verdadeiras, a usar nosso tempo com mais sabedoria. A morte, longe de ser uma inimiga, torna-se uma mestra. Esse olhar para a finitude nos mostra, mais uma vez, como o mindset define a realidade. O mesmo fato, a inevitabilidade da morte, pode ser motivo de desespero ou de serenidade. Pode paralisar alguém no medo, ou pode libertar alguém para viver com plenitude. O fato é o mesmo. A experiência depende da lente com que o enxergamos. E aqui percebemos como o estoicismo não é apenas uma filosofia para momentos de calma, mas, sobretudo, para os momentos de crise. Quando tudo parece desmoronar, quando as circunstâncias externas se tornam hostis, é o mindset que sustenta a alma. Se a mente está treinada, a tempestade externa não tem poder de destruição. Pode até abalar, pode até ferir, mas não pode quebrar. É por isso que tantas vezes os estoicos foram descritos como rochas em meio ao mar revolto. Não porque não sentiam nada, mas porque não se deixavam dominar por aquilo que sentiam. É claro que isso não significa indiferença absoluta. Os estoicos não pregavam a apatia no sentido de não se importar com nada.
Pelo contrário, valorizavam profundamente a justiça, a amizade, a compaixão, mas sabiam que até mesmo esses valores precisavam ser guiados pela razão, para que não se transformassem em paixões destrutivas. O mindset estoico não é um escudo que nos afasta da vida, mas uma bússola que nos orienta em meio à vida. Ao compreender isso, começamos a perceber que a verdadeira tarefa não é mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos. O mundo seguirá seu curso, com alegrias e tragédias, com vitórias e derrotas, mas a forma como o vivemos depende do olhar que escolhemos cultivar. Essa é a liberdade suprema, a de não ser refém do acaso, a de não depender de circunstâncias para viver bem. Se refletirmos profundamente, perceberemos que essa é a única liberdade que realmente importa. Todas as outras podem ser retiradas de nós a qualquer momento. Podemos perder bens, poder, reputação, podemos perder até mesmo a saúde. Mas enquanto mantivermos íntegro o espírito, nada disso será capaz de destruir-nos. Essa é a essência do mindset estoico, a certeza de que o bem mais precioso está dentro de nós e que ninguém pode roubá-lo. Por isso, quando dizemos que o mindset define a realidade, não estamos falando apenas de otimismo ou de pensamento positivo. Não se trata de negar a dor ou de fingir que tudo está bem. Trata-se de reconhecer que a realidade é composta de fatos e de interpretações, e que a interpretação está sob nosso poder. Esse poder não é absoluto, porque a mente também é limitada, sujeita a ilusões e paixões, mas é suficiente para transformar nossa experiência de vida. E quanto mais praticamos, mais esse poder se fortalece. Cada dia vivido com consciência é um passo na direção da liberdade. Cada desafio enfrentado com coragem é uma vitória interior. Cada perda acolhida com serenidade é uma prova de maturidade. A vida, nesse sentido, se torna não apenas um espaço de sobrevivência, mas um campo de treino para a alma. Assim, a conclusão a que chegamos é clara. A realidade externa é incontrolável, mas a realidade interna é uma escolha. Podemos escolher viver como vítimas ou como protagonistas. Podemos escolher enxergar cada dificuldade como um peso insuportável ou como uma oportunidade de crescimento. Podemos escolher gastar a vida em busca de ilusões ou cultivá-la com simplicidade e virtude. Essa escolha, silenciosa e invisível, é a que determina a qualidade de nossa existência. O estoicismo nos convida a fazer essa escolha todos os dias, em cada gesto, em cada pensamento, em cada reação, porque cada momento é uma chance de reafirmar quem somos e de moldar a realidade que experimentamos. No fim, não é o mundo que decide se viveremos bem ou mal, somos nós. Chegamos a um ponto crucial nesta jornada de reflexões. Compreender, em toda a sua profundidade, que o mundo externo é, em grande medida, indiferente, e que a forma como escolhemos perceber, interpretar e reagir é o verdadeiro alicerce da nossa experiência. Essa conclusão, embora pareça simples, exige coragem para ser aplicada, pois significa assumir a responsabilidade total por nossa vida interior. Significa que, ainda que o universo se mantenha indiferente ao nosso sofrimento, ainda que a fortuna nos sorria ou nos abandone sem aviso, temos sempre uma última liberdade, a liberdade de nossa mente. Marco Aurélio, talvez mais do que qualquer outro, sabia disso. Ele que governava vastos territórios, que comandava exércitos, que lidava com traições, guerras e pestes, escrevia para si mesmo: a vida de cada um é aquilo que os pensamentos fazem dela. Essa sentença não era uma frase bonita para inspirar súditos, mas uma constatação íntima, nascida da própria luta para manter a serenidade em meio ao peso do poder. O imperador reconhecia que não era a grandeza externa que o sustentava, mas o modo como pensava e ordenava sua alma diante dos acontecimentos. Essa verdade ecoa até hoje, e talvez seja ainda mais urgente em nosso tempo. Vivemos cercados por estímulos, por notícias de crises globais, por pressões sociais, por exigências de desempenho e sucesso. Muitos vivem exaustos,
Não porque lhes falte algo essencial, mas porque perderam o domínio da mente, permitindo que pensamentos ansiosos, comparações e desejos incontroláveis os aprisionem. O estoicismo surge, então, como um chamado à reconquista da mente, como um lembrete de que só haverá paz quando houver disciplina interior. O mindset estoico não é, como alguns poderiam supor, um distanciamento frio da vida. Pelo contrário, é um mergulho consciente na realidade, sem ilusões, sem máscaras. Enquanto muitos buscam escapar das dores por meio de distrações, prazeres momentâneos ou esperanças vazias, o estoico encara a realidade tal como ela é, sabendo que a fuga é sempre temporária. A mente treinada não precisa fugir, porque sabe lidar. Não precisa negar a dor, porque aprendeu a conviver com ela sem se perder. Esse aprendizado começa por uma distinção fundamental: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. O primeiro campo é pequeno, mas suficiente. Controlamos nossas ações, nossas palavras, nossa maneira de pensar e sentir. Todo o resto está fora do alcance. A saúde pode nos abandonar, as pessoas podem nos trair, os bens podem ser perdidos, a reputação pode ser manchada. Quando confundimos esses dois campos, sofremos em dobro, pelo que acontece e pelo que acreditamos que deveríamos controlar. Quando aceitamos a limitação e focamos no que realmente está em nosso poder, o sofrimento se reduz. Mas essa aceitação não deve ser confundida com passividade. O estoico não é alguém que se deita à espera dos acontecimentos, resignado em desespero. Ele age, e age com virtude. Busca a justiça, cultiva a sabedoria, exercita a coragem e pratica a temperança. Mas sabe que o resultado final de suas ações não está em suas mãos. Faz o que lhe cabe e entrega o resto ao curso da natureza. Essa postura gera uma liberdade rara, a de viver intensamente o presente, sem ser escravo do futuro. Se olharmos para a nossa vida moderna, perceberemos quantas vezes nos perdemos justamente nesse ponto. Estamos sempre esperando algo: a promoção, a viagem, a casa, a aprovação alheia. Colocamos nossa felicidade em condições futuras e assim transformamos o presente em um corredor de espera. O mindset estoico quebra essa lógica. Ele nos chama de volta ao agora, lembrando-nos de que a vida só pode ser vivida aqui. E se não aprendermos a encontrar serenidade neste instante, também não a encontraremos em nenhum futuro. Outro aspecto essencial dessa visão é o modo como lidamos com a adversidade. Para muitos, os obstáculos são inimigos que interrompem o caminho. Para o estoico, são parte do próprio caminho. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que aconteçam como acontecem. Essa postura não é conformismo, mas sabedoria. Quando a mente deixa de lutar contra o inevitável, encontra energia para lidar com o que é possível. O obstáculo, em vez de paralisar, se transforma em oportunidade de exercício da virtude. Sêneca reforça essa ideia ao afirmar que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O que ele quis dizer é que, sem direção interior, qualquer adversidade nos lança ao desespero. Mas se temos clareza de propósito, se cultivamos um mindset firme, até mesmo os ventos contrários se tornam aliados, porque nos fortalecem. Essa é talvez uma das maiores belezas do estoicismo: transformar a vida inteira em um campo de aprendizado, onde nada é inútil, onde até o sofrimento encontra sentido. E aqui tocamos em uma dimensão ainda mais profunda: a relação com a morte. A morte é, em última instância, o limite de todas as pretensões humanas. É a certeza que nos iguala, a fronteira diante da qual todas as vaidades se dissolvem. Muitos vivem fugindo desse pensamento, mas os estoicos nos convidam a acolhê-lo. Não é a morte que devemos temer, mas o medo da morte, dizia Epicteto. Ao aceitarmos a mortalidade, libertamo-nos da ansiedade que corrói cada instante. Vivemos com mais intensidade, porque sabemos que o tempo é curto.
Marco Aurélio escrevia a si mesmo que cada dia poderia ser o último. Essa não era uma atitude sombria, mas uma forma de lembrar-se de que não havia tempo para desperdícios, para rancores, para futilidades. Quem vive com a consciência da morte aprende a valorizar cada gesto, cada palavra, cada encontro. Aprende a não adiar a vida para um amanhã incerto. Esse ensinamento talvez seja um dos mais transformadores do estoicismo, porque altera completamente a maneira como vemos o tempo. O tempo deixa de ser um recurso a ser acumulado e passa a ser um presente a ser vivido. Cada dia é suficiente em si mesmo, se o vivermos com virtude. Essa perspectiva nos liberta da pressa e nos convida à presença plena. Mas como aplicar tudo isso na prática? Como transformar essas reflexões em realidade diária? A resposta está na disciplina da mente. A cada manhã, podemos preparar o espírito, lembrando-nos de que encontraremos pessoas difíceis, circunstâncias inesperadas, desafios inevitáveis. Essa preparação não é pessimismo, mas um exercício de fortalecimento. Ao antecipar a adversidade, evitamos a surpresa e ganhamos serenidade. Ao longo do dia, podemos praticar o desapego, lembrando-nos de que nada nos pertence de fato, nem mesmo nosso corpo. Cada bem, cada relação, cada momento é um empréstimo da vida e pode ser retirado a qualquer instante. Essa lembrança nos torna mais gratos, porque aprendemos a valorizar o que temos enquanto temos, sem arrogância nem apego. E à noite, podemos revisar nossas ações, como faziam os antigos. Perguntar a nós mesmos: vivi hoje de acordo com meus princípios? Fui justo, corajoso, temperante? Deixei-me dominar pela raiva, pelo medo, pelo desejo? Essa autoavaliação não deve ser feita com dureza excessiva, mas com honestidade e humildade. Cada dia é uma oportunidade de corrigir o curso, de ajustar a mente, de nos aproximarmos da vida que desejamos. Esse conjunto de práticas diárias vai moldando a mente, pouco a pouco. Não é uma transformação instantânea, mas um processo contínuo. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor não tem a última palavra. Não promete a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com dignidade. Não promete imortalidade, mas uma vida mortal vivida com grandeza. E no fim, é isso que buscamos: grandeza de espírito. Uma vida que, mesmo cercada de limitações, seja plena. Uma existência que não dependa de circunstâncias externas para ter valor. Essa grandeza não se mede pelo número de vitórias externas, mas pela serenidade interior. Não se mede pelo reconhecimento alheio, mas pela coerência com nossos próprios princípios. Não se mede pelo tempo que vivemos, mas pela intensidade com que vivemos cada momento. Assim, podemos concluir com clareza: o mindset define a realidade porque é ele que dá sentido a tudo o que acontece. O mesmo mundo pode ser um fardo ou uma bênção, dependendo da lente com que o olhamos. O mesmo acontecimento pode ser um castigo ou uma oportunidade, dependendo da interpretação que lhe damos. E essa interpretação é uma escolha, renovada a cada instante. A filosofia estoica nos lembra, portanto, de que somos artesãos da nossa própria existência. O mundo nos dá a matéria bruta, fatos, circunstâncias, imprevistos. A mente é a ferramenta que molda essa matéria em obra-prima ou em ruína. O que faremos com ela é responsabilidade nossa. Talvez nunca possamos controlar o curso da vida, mas podemos sempre controlar a dignidade com que a atravessamos. Podemos escolher viver como vítimas, lamentando cada obstáculo, ou como protagonistas, transformando cada obstáculo em parte da obra. E essa escolha silenciosa, íntima, constante, é a que realmente define quem somos. Portanto, se há uma mensagem a guardar, é esta: cuide da sua mente, alimente-a com sabedoria, discipline-a com virtude, fortaleça-a com prática, porque no fim, sua mente será o espelho da sua vida. E se a mente estiver em paz, nada poderá roubar-lhe a serenidade. Lembre-se, este não é um conteúdo para ser escutado apenas uma vez.
Volte sempre que sentir necessidade. Repita quantas vezes for preciso, pois cada audição revelará novas camadas de compreensão. E se este conteúdo fez sentido para você, peço com cordialidade que deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões como esta. A sua participação é o que mantém viva esta comunidade de busca por sabedoria e serenidade. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim e até breve.